Efésios capítulo número 3, verso de número 1 é o texto dessa manhã. O tema dessa manhã é sofrer. Olha que tema bonito, sofrer. Você já sofreu? Vão sofrer do jeito certo, né? Então vamos lá, tema essa manhã. Por essa razão, Efésios capítulo 3, versículo 1, diz assim: por essa razão eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, os gentios. Se é que sabeis da dispensação da graça e de Deus que me foi concedida em vosso favor, e como por revelação me foi manifesto o ministério, conforme vos escrevi acima, há poucas palavras, de forma que quando ledes, podes perceber a minha compreensão do ministério de Cristo. Esse é o ministério que em outras gerações não foi manifestado aos homens, de forma como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Isto é, que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo e comparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Fui feito ministro desse Evangelho, segundo o dom da graça de Deus, que me foi concedida conforme a atuação do seu poder. A mim, o menor entre todos os santos, me foi concedida a graça de anunciar aos gentios a riqueza insondável de Cristo e de me mostrar a todos qual é a dispensação do ministério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifesta, por meio da igreja, aos principados e poderios nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez Cristo Jesus, o nosso Senhor, na qual temos ousadia e acesso a Deus com confiança, pela fé que nele temos. Portanto, peço-vos que não vos desanimeis por causa das minhas tribulações, por vossa causa. Elas são a vossa glória. Pai, nós queremos te louvar nessa manhã. Essa é a tua palavra e nós rogamos por ela. Por isso, Espírito Santo, que nessa manhã eu seja simplesmente o instrumento do Senhor para a manifestação da tua glória. Que o Senhor cresça e eu diminua, e que o Senhor apareça nessa manhã e fale aos nossos corações. Assim nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor no nome de Jesus. Amém. Paulo faz essa saudação à carta de Éfeso. Ele está escrevendo essa carta na sua primeira prisão. Paulo está preso, escrevendo essa carta à igreja de Éfeso, lá onde eles estão na Turquia. E quando ele começa a escrever essa carta, ele faz uma saudação, e ele coloca a saudação à paz, ele faz elogio àquela igreja, ele chega a dizer como aquela igreja é amada, mas ele traz uma lembrança de como ele fundamentou essa igreja em Atos, que ele chegou, as pessoas não ouviram o evangelho, ele foi para a casa de Tirano, ficou 3 anos pregando na casa de Tirano, ele foi quase linchado pelo pessoal que seguia a deusa Diana, e era um aerógrafo, uma das 7 maravilhas do mundo. Tinha um estádio que se assentava 25 mil pessoas, eu tive o privilégio de estar lá. E o pessoal gritava, a deusa Diana, a deusa de amor. E Paulo foi quase escorraçado daquela igreja, daquela cidade. E passado alguns anos, Paulo agora está pregando e mandando uma carta para aqueles irmãos. E ele faz a saudação, lá no capítulo 1 ele vai dizer, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. Graça vos da parte de Deus, o nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo. Paulo faz essa apresentação de quem ele é. E no capítulo 2 ele faz uma saudação e coloca para nós algo que hoje em dia a gente esquece. Olha o que ele fala no versículo 1 do capítulo 12. Ele vos deu vida, estando vós mortos, na vossa transgressões e pecados. Quando a gente olha para trás, para o passado, a gente precisa saber de onde veio e para onde vai. Se eu não consigo saber de onde eu vim, eu acho que eu nasci aqui e tudo está normal. A Bíblia vai nos mostrar em Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, a criação. E disse Deus, e Deus criou tantas coisas maravilhosas, ele criou o ser humano, e ele colocou na terra, mas o homem pecou. O homem fugiu e caiu da graça de Deus, e a partir daqui surgiu uma nova natureza, natureza qual chamada uma natureza pecaminosa. E o pecado, ele entra. Por isso que Paulo fala dessa vida, ele nos deu vida estando mortos. Aí você para pensar, mas como eu posso observar o mundo? Qual é a ótica que nós enxergamos o mundo? Bom, você pode enxergar a ótica a partir de você, mas você pode chegar à ótica a partir da sua história. Você pode chegar a enxergar a ótica a partir daquilo que o universo diz. Por exemplo, um dia as pessoas pensaram que o Sol rodava a Terra, mas agora a gente sabe que a Terra roda o céu. A gente pode pensar que o mundo gira em torno de nós, mas o mundo não gira em torno de nós.
E a maldade e a mente pecaminosa, ela entra na sociedade. Por exemplo, se eu fosse você, eu comprava esse livro, chamado A Morte da Razão. Franz Schaeffer vai escrever esse livro dizendo o salto irracional. As pessoas não sabem, cortam o processo. E o salto irracional significa, é dualidade, não tem a parte chamada processo. É tudo irracional. Agora eu quero ser crente, vem para a igreja. O senhor tem que fazer tudo o que eu quero. Aí Deus não faz o que você quer, agora não serve mais para mim. Eu não consigo caminhar o processo. Eu tenho um salto irracional da fé. É irracional, é ilógico. E quando a gente olha para o texto, Paulo está nos mostrando algumas coisas que são lógicas, que são normais. Aí vamos dar um exemplo simples. Essa semana você olhou. Olha que ilógico. Você imaginou que uma organização criminosa poderia ter a mente, a inteligência, a espertez de entrar na Faria Lima, no PIB do Brasil, na economia do Brasil, entrar na Bolsa de Valores para trazer benefício próprio? Olha que interessante. Olha as trevas, olha o manifesto das trevas. Aí você olha aqui, a gente tem uma moça da nossa igreja, que o primo dela foi assassinado porque foi cobrar um aluguel. Tomou 10 tiros no rosto. Saiu no jornal. Olha que é desproporcional. Aí você olha um rapaz que foi para São Paulo comemorar o aniversário da namorada. Eles brigam, ele entra no apartamento, ele dá 60 socos, pega o celular dela, o carro dela, vai embora, paga o pedágio com o dinheiro dela. Depois ele vai no depoimento e fala assim: eu tomo um remédio. É ilógico, desproporcional, não faz sentido. Então Paulo está dizendo que ele trouxe as pessoas da morte para a vida. Nós, por natureza, somos maus. Por natureza somos egoístas. Por natureza nós não queremos pregar o evangelho. Por natureza nós não queremos falar do amor de Deus. É por natureza. Por isso que comunicar é difícil. Por isso que amar é difícil. Por isso que servir o próximo é difícil. Porque nós não desejamos, nós queremos ser servido. Na hora que você quer, do jeito que você quer e como você deseja. Ou é do meu jeito ou não é. A gente não entende viver coletividade. A gente não entende trabalho em equipe. A gente não entende o ceder. A gente quer receber. Isso é uma cosmovisão mundana. A cosmovisão cristã é quando eu perco para que Cristo seja engrandecido. Então Paulo começa o texto em Efésios capítulo 3, olha o que ele diz: por essa razão, olha o versículo 1, por essa razão sou prisioneiro. Por essa razão eu sou prisioneiro de Cristo. Por essa razão eu sofro. E aí ele vai dizer, olha o versículo de número 2: se é que sabeis da dispensação da graça de Deus que me foi concedida em vosso favor, e que como por revelação me foi manifesto o ministério, conforme vos escrevi acima, em poucas palavras. Ou seja, em poucas palavras, Paulo apresenta algo para nós aqui. Em poucas palavras, Paulo está apresentando algo para nós. Ou seja, o mal opera de uma forma natural. A brutalidade, o medo, o estresse, a preocupação, a ansiedade é algo natural, inerente do ser humano caído. Por isso que nós não precisamos fazer força para ficar ansioso. Você quer deixar uma mulher ansiosa? Tenho algo para te contar. Ela fala: o que foi? Daqui a pouco eu te conto. Meu irmão, te liga, te preocupa, fica preocupada, ansiedade. E quando manda uma mensagem, apaga. Não é? Só, não é ninguém, né? Aí tem um meme: os apagadores não entram no céu. É ou não é? Você fica preocupado. Por quê? Nós somos ansiosos por natureza. Nós temos preocupações. Então, o que é isso? São os filhos da desobediência, pecado. Ontem meu filho fez uma arte, ele quis se esconder, não tinha lugar para esconder, ele foi baixando assim, ó, querendo fugir. Hoje a minha filha, eu posso falar que ela não está aqui, ela estava em crise. Ela estava crise pessoal dela, ela acordou, nada estava bom. Eu falei: meu Deus do céu, ela tem 7 anos, ela já tem a natureza da mulher. E ela falou: eu não tenho roupa, minhas roupas não estão bonitas. Eu falei: meu Deus! É natureza, porque nenhuma mulher tem isso aqui, né? Vai ter um casamento, tem um monte de roupa que nunca usou. Eu não tenho roupa, preciso ir no shopping. Aqui, né? Fala a Deus, ninguém fala agora, né?
Isso aí não existe. Mas as mulheres todo dia, ela é uma menina, ela tem 7 anos, ela vem no carro, a gente vai acalmar ela, passa a mão, ela batia a mão, papai, eu estou feia, papai, não sei o quê. Eu falei, minha filha, você é tão linda, você tem 7 anos, papai, ninguém, filha, ela, crise, 7 anos de idade, uma crise de existência. Como que ela pode ter 7 anos com a crise? Você entende? É natureza. Meu filho, ele tem 2 aninhos. Esse dia ele derrubou as joias da minha mulher, as coisas, a caixinha de lá das joias que são bijuterias, e derrubou lá do lá. A gente fala joia para ficar chique, né? Meus irmãos, não é? Porque senão a pessoa vai lá em casa, vamos pegar a joia do pastor Hildo, né? Então eu tô aqui, a casa é pública, então você vai tomar cuidado. Ele derrubou. A minha esposa falou, Theo, ele saiu correndo. Eu falei, volta aqui, Teobaldo. Eu chamo ele, quando eu tô bravo, eu chamo ele de Teobaldo. Ele não chama Teobaldo, viu, gente? Ele chama Theo. Mas a gente brinca com ele lá em casa, é o apelido dele. Vai para o seu quarto agora que você está de castigo. Ele fez assim, ó. 2 anos já sabe o que está fazendo. Natureza. A gente não pode dar nome ao pecado. Pecado continua sendo pecado. O que é pecado? Transgressão do alvo. Errar o alvo. Então nós temos pecados dentro de nós. Mas hoje a gente quer dar num pecado. Aí o cara fala assim, não, é porque eu tomo remédio. Então porque eu tomo remédio, justifica eu dar 60 socos na cara da irmã. Ah, porque eu não gostei da forma que ele cobrou, me justifica dar 10 tiros na cara dele e destruiu a família. Então, você entende como que a vida, a sociedade roda? Aí as pessoas falam assim, mas pastor, mas eu posso agir. Tá, você justifica a sua ação, então você está direito para o outro também justificar a ação. Mas a Bíblia diz que a justiça vem de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então a gente precisa aprender a submeter à vontade de Deus. A gente não pode ser irracional. A gente precisa atender que existe um processo. Hoje as pessoas estão contratando um personal trainer chamado, um japonês chamado Monjaro. É o personal trainer, meu irmão, é um Monjaro japonês. Está todo mundo contratando um japonês. Só que o japonês tem prazo de validade. A hora que acabar, você precisa exercer o processo. Porque senão o japonês que é o personal trainer, Monjaro, não vai dar certo. Aí o personal for ruim, não foi o personal que for ruim. E pelo contrário, meus irmãos, se você fosse para a esteira bonitinho todo dia de manhã, você não ia gastar dinheiro com o japonês Monjaro. Você ia gastar dinheiro com outra coisa. Mas tudo bem, cada um tem o seu processo. Eu não estou aqui cortando, mas a gente quer resultados rápidos, não quer encarar o processo. Então isso é a morte. Franz Schaeffer diz assim, nesse livro aqui, ó, precisamos reconhecer que no instante em que começamos a alterar a noção bíblica da verdade, não culpar a moral, seja por meio de falsificação psicológica, genética, falta de qualquer outra coisa, a gente não colocar esse nome como pecado, o Senhor está dizendo assim, isso não é evangelho, é outra coisa. Toda vez que a gente quer dar desculpas sobre qualquer ato que a gente tem, isso não é evangelho, é outra coisa. O evangelho não tem desculpas. O evangelho é evangelho. Errou, pecou, ponto. Eu pequei, preciso de perdão, acabou. Eu não posso dar nome às coisas e dizer assim, não, veja bem, é porque eu estou assim, eu estou sofrendo. Nada justifica, o fim não justifica os meios. Não podemos usar dessa desculpa, porque isso vai dar liberdade para o outro que comete atrocidade dizer, eu estava nervoso, então justifica. Não. O reino de Deus nos justifica assim. Então, ou seja, a gente precisa aprender a entender. Então, Cristo morreu para quê? Pelos homens, para quê? Para que matasse os nossos pecados. Cristo morreu para nos perdoar. Cristo morreu para nos santificar. Antes de nascermos já éramos amados e perdoados. Então quer dizer, eu fui perdoado por Cristo. Eu fui amado por Cristo. Você já é um vencedor, porque num milhão de espermatozoides você chegou lá e fecundou no óvulo da sua mãe, e você cresceu e nasceu. Você já é um vitorioso, porque entre milhões você foi escolhido, você foi gerado, você foi formado, e agora você está aqui para a glória de Deus, não no século passado, não no século depois, mas neste momento. Neste momento Deus te chamou para glorificar o nome do Senhor. Então, ou seja, você já é um vitorioso. Então nós precisamos falar a verdade. E erro é uma escolha. Eu escolho errar ou não. Eu escolho agradar a Deus ou não. Eu escolho. Ah, pastor, mas é difícil. Não é difícil. Todo mundo tem a desculpa perfeita. A gente usa até versículo bíblico para pecar. Já viu isso? O menino era boxeador, o pai dele era boxeador, e ele falou: pai, eu preciso falar um versículo lá
na escola, porque a tia pediu para falar algo. Fala um versículo. Meu filho, é melhor dar do que receber. Aí o menino foi para a escola. Aí chegou: tia, é melhor dar do que receber. O que seu pai é? É crente? Não, é boxeador. Então a gente usa o versículo bíblico para dizer, para justificar que a gente está batendo nas pessoas. A gente usa a Bíblia. Deus falou que primeiro é a família. Deus falou que primeiro é a família. Aí então eu não vou orar porque primeiro é a família. A Bíblia diz: aquele que não deixar pai e mãe, tudo por causa de mim, não é digno de mim. Aquele que não negar a si mesmo não é digno de mim. Então, ou seja, ninguém pode me impedir de buscar a Deus. Aí a gente fala assim: no Brasil, o Brasil é excesso de liberdade. Vai no Egito, prega o Evangelho. Vai na China, prega o Evangelho. Vai na Nigéria, prega o Evangelho. Sai na rua e grita assim: Cristo é o Senhor Jesus Cristo. Você vai sair na capa do jornal, crucificado, pegando fogo, porque é proibido pregar. Então a gente aqui no nosso país, que a gente tem liberdade, a gente menospreza e usa da liberdade para libertinagem, para justificar a nossa falta de amor por Deus. Então, quando eu descubro que eu fui muito perdoado, que eu fui muito amado e que eu não tinha caminho, eu descobri que eu fui amado, a única coisa que eu quero fazer de volta é amar. É como se eu tivesse chegado na casa de Deus e eu tinha uma dívida enorme para pagar e não tinha como pagar. E Deus falou assim: está consumado, eu morri na cruz por você e agora você está perdoado. O que eu vou fazer a partir de agora? Olha o que o apóstolo Paulo diz. Versículo de número 6. Isso é que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo, como participantes da promessa de Cristo Jesus por meio do Evangelho. Fui feito ministro desse Evangelho segundo o dom da graça de Deus. Quem que era o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, ele era um assassino. O apóstolo Paulo era um perseguidor da igreja. Mas um dia o Senhor Jesus Cristo os encontrou. E ele falou assim: eu sou o menor de todos, e a partir de agora, pela graça, eu posso pregar o Evangelho. Pela graça, eu posso manifestar o amor de Deus. Pela graça, eu posso manifestar aquilo que o Senhor é. E aí ele diz no versículo 10: para que agora a multiforme e sabedoria de Deus seja manifesta por meio da igreja, aos principados e poderios nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, eu estava reprovado, eu não tinha dignidade. Agora Deus me ama, me perdoou. E o que acontece? Eu sou amado. Agora eu sou perdoado, eu sou amado. Esse dia eu estava almoçando com o irmão da nossa igreja, que entrou na nossa igreja. Ele falou: meu irmão, eu estava conversando com uma pessoa, eu estava conversando com outra, todo mundo te elogia. Eu quero estar nessa igreja. Eu comecei a chorar, eu fiquei emocionado, mas ao mesmo tempo com temor, porque o semeador está caminhando pelas ruas da cidade, anunciando a palavra de Deus, e ao mesmo tempo nós não somos dignos do Senhor, e nem de falar do nome dEle, porque Ele é todo poderoso, Ele é todo grandioso, Ele é o Shaddai, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é tudo em todos. E agora Deus me fez representante desse Deus que me ama. E por esse amor que eu estava perdido nos meus pecados, e a partir de agora Ele me ama de uma forma tão que me confiou pregar a palavra dEle. E agora daqui eu vou para Brasília pregar numa igreja bonita, grande como a nossa, porque Deus me ama. Não porque eu sou, mas por aquilo que Ele é. Ele me deu família, Ele me deu cara, Ele me deu esposa, me deu filhos lindos. Meus filhos são loiros, meu cabelo não molha. Isso é milagre, meu irmão. O dia que você duvidar de milagre, você pega a foto da minha família, cola lá e fala assim: ó, vou orar, milagre. Já imagina, eu tenho um filho loiro, eu tenho que andar com o documento dele no shopping, eu sou segurança dele. Se eu não tiver com o documento dele, porque isso é milagre, isso é graça, isso é bondade de Deus. Agora por quê? Porque a gente não entende o que é milagre. A gente quer explicar o inexplicável. A gente quer trazer teorias. Deus não fala a mente, Deus fala aos corações. Nós não falamos a mente das pessoas, nós falamos os corações das pessoas. Nós entramos no coração das pessoas e explicamos os corações das pessoas. Quando Paulo fala disso, ele fala: eu sou devedor. Jesus é o elo do perdão, Ele é o elo do amor, Ele é o elo da graça. Jesus é o ministério da reconciliação. Então, ou seja, ninguém sem Jesus vai para o céu.
Ninguém vai herdar a terra prometida se Jesus não for o centro. Meus irmãos, tem um monte de gente indo para o inferno. E nós que fomos amados, perdoados, viramos as costas e não servimos as pessoas. Paulo está falando disso, de egoísmo. E o evangelho não é isso, porque a ótica do evangelho, eu sofro por ele. Então a graça de Deus é quando a gente descobre o quanto a gente foi perdoado. Eu cheguei já para pagar uma conta, você foi perdoado. Esses dias eu e minha esposa recebemos um milagre. Diante da pessoa que falou do milagre para nós, a gente não sabia como reagir, ficamos meio bobos, assim, sabe? Não sabia como olhar para ela, olhar para mim, como faz, porque até para receber a gente precisa ser humilde. E a gente não sabia ali se portar, porque era uma graça que constrangia. Aí a pessoa fala assim: pastor, mas você prega todo dia, você não cansa não? Eu vou cansar de falar daquele que me amou. É oportunidade. Eu tenho prazer em falar dele, eu tenho prazer em amá-lo, eu tenho prazer em servi-lo. Então para mim falar do amor de Deus não é trabalho, é prazeroso. Então quando a gente reencontra esse amor, a gente quer fazer o quê? Amar. Meu irmão, dá um glória a Deus aí, fala glória a Deus, você foi amado. Alguém orou por você. Aí você vem para o culto, vamos orar. Não vou para o culto hoje porque eu estou cansado. Mas quem disse que vir no culto cansa? Você não entendeu nada. Fica no Netflix que cansa. Aí você fica esgotando série. Aí acaba, está cansado. Porque mente acelerada. Aqui é o lugar do refrigério. Aqui é o lugar da glória de Deus. Aqui é o lugar da presença. Os santos estão aqui. Então, ou seja, a glória de Deus está aqui. Aí no versículo 12 ele fala, olha o versículo 11: segundo o eterno propósito que ele fez em Cristo Jesus o nosso Senhor, na qual nos deu ousadia, acesso a Deus com confiança pela fé que nele cremos. Ousadia. Meus irmãos, ousadia. Você tem que ter ousadia. Ousadia. Eu lembro o dia que nós estávamos aqui, eu já contei essa história 1 milhão de vezes, mas eu vou continuar contando, até você memorizar ela. Você contar melhor que eu. A gente foi uma vez à porta do Paiócio evangelizar. Conto isso aqui, essa história, porque eu contei ontem no workshop que eu dei. Era sobre evangelismo. Gente, a gente não sabe qual era a estratégia que a gente tinha? Nenhuma. Só o que era a habilidade que a gente tinha? Nenhuma. Chegou lá aquele monte de gente. Meus irmãos, veio um mundaréu de meninas assim, ó. Umas 15. Aí eu olhei, eu falei: stop, vocês são as princesas do Senhor. Você imagina na cara dessas meninas, na porta da balada, ouvir alguém chegar para ela, 2 homens, parar ela e falar assim: stop, vocês são a princesa do Senhor. Imagina na cabeça dela: nossa, que cantada furada. É a mente dela, é ou não é? Eu falei: eu posso fazer uma oração para você pecar? Que elas iam pecar, eu falei: vou fazer uma oração para você pecar. Elas olharam, ficaram assim: vou fazer uma oração. Eu falei: Senhor, abençoe essas meninas, que elas entrem e saiam em segurança, que nenhum homem toque nela de uma forma indevida, que ela se sinta amada, protegida pelo nome do Senhor Jesus, que ela possa voltar para casa em segurança, no nome de Jesus, amém. Orei. A menina ficou perdidinha. Aí veio o dono da balada com um casal de amigos meu. Aí a mulher quis me afrontar. Ela olhou para mim assim: a sua esposa sabe que você está aqui? Eu olhei para ela: o seu pastor sabe que você está aqui? O dono da balada falou para mim assim: você não quer entrar não? Eu falei: não, meu limite é aqui. Deixa eu falar um negócio, ousadia, essa bodega vai fechar. Deus vai te prosperar em outras áreas, mas isso aqui vai fechar. Meus irmãos, eu devo ter tirado, numa cerca de uns 3 meses, pelo menos umas 200 pessoas da porta dele. Pergunta se o pai Ossa lá está lá. Casei o irmão, casei o outro, casei lá, grupo pequeno, célula, está tudo lá, meu irmão. Por quê? O evangelho é feito com ousadia. Eu quero apresentar aquilo que é bom. E a gente às vezes tem medo de falar. Mas vê se as trevas têm medo de se posicionar. A USP no começo do ano fez 300 cirurgias, crianças e adolescentes, mudança de sexo. 300 cirurgias. Autorização do pai e da mãe. Se uma criança pode escolher a sua identidade sexual, eu não sou nada contra de chegar e falar que tem lutas nessa área, não vou entrar nesse mérito. Mas se uma criança pode escolher sobre a sua identidade sexual, ela pode trabalhar, ela pode ser presa, ela tem que assumir a responsabilidade de um adulto. Ninguém fala. É uma escolha.
tudo bem. Mas se assumiu, tem que pagar a conta. A gente não fala. Então, o amor, ousadia, dor, enquanto não vê Cristo formado em vós. Partindo para o último ponto aqui, para a gente caminhar para o final. Versículo 13. Portanto, peço-vos que não vos desanimeis por causa das minhas tribulações. O amor faz sofrer. Olha que interessante. O amor faz sofrer. O perdão gera amor profundo, mas o amor também faz sofrer. Por que faz sofrer? Vamos dar um exemplo. Você ama correr uma maratona. Hoje tem uma maratona em Floripa, certo? Uma maratona é 50 km, é isso? 42. Meus irmãos, correr 42 km não é para amador, não. Dói. Você termina, mas os pés estão machucados, a perna machuca, você tem que ter cabeça, sofre. As mulheres que vão para o casamento, descobrem o casamento, começam uma maratona. Aí vai uma maratona de dieta, regime, vestido, e ela respira no dia do casamento, ó, e vai. Chega na festa 6 horas da tarde, está desde as 5 da manhã trabalhando. Sofre. Eu vou fazer uma viagem. Sofre. São prazeres momentâneos, alegrias momentâneas. Uma conquista, uma alegria momentânea. Adquirir um bem, uma alegria momentânea. Uma satisfação, uma alegria momentânea. E nunca está bom. Compra um sapato, quer outro sapato. Aí daqui a pouco tem uma Saint-Tropez em casa. Tem mulheres que têm mais de 100 sapatos para 2 pés. Meu irmão, 100 sapatos para 2 pés é complicado. Mas eu conheço um homem também que tem. Não estou dando dica para ninguém aqui, né? Mas tudo bem, eu já pedi doação para mim, né, Vitinho? Fica a dica. Brincadeira. É o meu sapato lá, né? É que lá eu já falei, eu vou lá pegar, em nome de Jesus. Estou brincando. Mas o que eu quero dizer é que essas alegrias são prazeres momentâneos. E o apóstolo Paulo está apresentando algo que é: não fique triste nem desanimado porque eu estou sofrendo. Mas olha o que ele diz: por vossa causa, elas são a vossa glória. Para a Bíblia chegar até aqui, alguém sofreu. Para a Bíblia alcançar outros lugares, alguém sofreu. Para você estar aqui, alguém sofreu. Alguém ficou de joelho por você. Alguém orou por você. Alguém jejuou por você. Alguém intercedeu por você. Alguém sofreu. E Paulo fala assim: por vossa causa, o meu sofrimento é a tua alegria. Alguém teve que sacrificar para que você tivesse vida. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que você tivesse vida. E o apóstolo Paulo está dizendo isso. Aí no versículo 1 ele diz assim: por essa razão, Paulo, sou prisioneiro de Cristo. E aí como que a gente vem para a prática? Tá, pastor, eu entendi tudo isso. Traz para a prática para mim. Meus irmãos, a prática que eu vi, esse de uma analogia, não é minha, mas eu vou copiar. Foi minha inspiração. Gálatas vai dizer a dor do parto. O amor gera. Uma mãe vai entender o que eu estou dizendo. Quando o embrião ela descobre que ela está grávida, um amor acontece. Algo que não explica. A mãe é mãe, o pai não é nada. Só vai saber quando pegar no colo. Até lá, meu irmão, você não sabe que é sentimento nenhum, mas a mãe sabe. Aí você vai lá, é desse tamanhozinho a primeira semana. Aí você escuta o coração. Plaque. Aí agora tem uns exames de sangue que você vai descobrindo. O que vai acontecer no evangelho? Não importa o meio que você chegou na igreja. Não importa o porquê você vem na igreja. Um vem para um interesse A, outro para um interesse B. Não importa. Mas algo aconteceu aqui dentro. O que acontece? Algo começa a crescer aqui dentro. E quando ele vai crescendo, o corpo precisa tomar forma. Quadril aumenta, vai tomando espaço, chega no momento que a mãe não tem mais jeito, vira para um lado, dá para o outro, expulsa, põe negócio aqui e vai, e chega uma hora que aquele bebê precisa nascer. A mãe já está perna inchada, pé inchado, aquela dor para lá, dor para cá, aquele monte de dor. Aqui no Brasil não é tão incentivado como nos Estados Unidos, mas a mulher nos Estados Unidos é normal a dor, o parto normal.
Estou aqui, tomo uma cesárea, está tudo certo, vai fazer cesárea, toma anestesia, não tem dor nenhuma. Mas o natural é sentir as dores de parto. Meu irmão, a minha obstetra da minha mulher, japonesinha, baixinha, ela falava assim: Hildo, a tarde lá, Hildo, eu oriento, parto normal, mas dói. Aí ela falou assim: mulher fala cada palavrão, xinga marido, fala tudo que está dentro do coração para o marido, chama de tudo que é jeito, mas dói. E ela fala tudo que precisa falar para o marido, e o marido está tudo lá rindo. E aí eu falei assim: foi a Eva. Ela falou: bendita Eva. E foi. Mas quando o bebê nasce, o que significou aquela dor? Nada. Assim é o cristianismo no nosso coração. Ele começa a nascer dentro de nós, vai crescendo, vai tomando forma, vai doendo. Mas quando nasce, não tem dor maior e não tem prazer maior quando você vê um choro no bebê. Aí o pai fica babão. No meu caso, quando minha filha nasceu de parto normal, primeira, o Theo não foi parto normal, aí tinha um coninho na cabeça dela, assim. Porque a ciência, né? Deus é tão perfeito que a cabecinha tem a moleira, gruda, sai. Eu ficava olhando, minha filha vai ser zoada na igreja, na escola, coninho aqui. Eu falei: meu Deus. Eu não falava nada, tá tudo bem, mas daqui a pouco vai voltando ao normal. Mas quando ela estava chorando, eu pus o dedinho assim, ela segurou meu dedo e parou de chorar. Meus irmãos, eu chorei igual a manteiga derretida. Assim é Cristo nascendo dentro de nós. Vai tomando forma. Algumas coisas vão doendo porque precisa sair. Mas quando nasce, não tem prazer maior. Não tem prazer maior. Sabe, meus irmãos, enquanto Cristo não doer em nós, a gente precisa ir para a cruz todo dia e pedir para Ele: até que seja formado em vós. O apóstolo Paulo conclui esse versículo, Gálatas capítulo 4, versículo 19. Ele diz assim: meus filhos, porque eu sofro de novo dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. O apóstolo Paulo exemplifica a dor do parto para dizer assim: enquanto eu não ver Cristo formado em vós, eu não vou parar de falar do amor de Deus para você. Evangelismo é isso, é um desfrute de amor, não é uma obrigação, porque ninguém fala daquilo que não ama. Se você ainda não tem prazer de falar de Deus, reveja o seu amor por Deus. Se você não tem prazer de falar daquilo que você é em Cristo, reveja quem Cristo é para você. Talvez você criou um Deus falso, como Tim Keller diz, e você está adorando um Deus que não fala, não ouve, não entende. Mas o Deus da Bíblia, que governa o universo e conhece as estrelas pelo nome, Ele senta na beira da sua cama e diz: meu filho, hoje eu te gerei, hoje eu te formei, e eu te amo como nunca amei ninguém. Isso é a dor do parto. Agora a pergunta para nós é: o quanto eu amo? O quanto eu amo? O quanto eu estou disponível para sofrer por Cristo e o amor com as outras pessoas? Na história do avivamento, um homem, parlamento inglês, abriu mão e chegou assim no século XVIII: eu não concordo que um branco seja mais tratado do que um negro. E ele liberou a escravatura na Inglaterra, porque um homem se posicionou. O Brasil não precisa de um governo bom. O Brasil precisa de pessoas boas. O Brasil precisa de homens e mulheres que amam ao Senhor Jesus Cristo de todo o vosso coração. E quando chegar na vez dele, ele vai falar: eu não. Até Cristo ser formado em vós, eu sinto dores de partos. Quero convidar você para ficar em pé. Dores de parto. Dores de parto. Sabe, meus irmãos, talvez você chegou aqui, a vida não faz sentido para ti. Talvez você chegou aqui, não faz sentido a vida para você. Talvez você chegou aqui, o vazio está aqui dentro, porque algo ainda não está sendo gerado.
Você chega para uma mãe, pergunta para ela qual que é a dor do parto. O homem não aguenta. Não aguenta, meus irmãos. Desculpa, nós somos fracos. Um resfriado é a dor do parto para nós. A cólica de rim chega perto, mas não é igual. Mas a dor do parto gera vida. Quando eu vejo alguém formado em Cristo, quando eu olho para um casal, que eu tive o privilégio de ver se converter, se achegar a Deus, noivar, casar e gerar filhos, eu falo, Cristo em vós. É quando eu olho para a Júlia, que começou ela no Leleco, eu contei o noivado deles sem ele saber, para a igreja toda. Eles foram no casamento, algo aconteceu no casamento. Lá no casamento, eles foram tocados por Deus. Vieram para a igreja, batizou a Júlia no primeiro batismo da igreja. Cristo sendo formado nela. Aí depois o noivo batizado. Aí semana retrasada, ela está dirigindo a primeira célula dela, ela está conduzindo a célula. Cristo sendo formado. Cristo sendo formado. E automaticamente Deus tem feito coisas extraordinárias na vida dela. Mas eu vi ela nascer em Cristo. A pergunta que eu faço para você: Cristo está crescendo em você? Você está sofrendo por alguém? Enquanto eu não ver as pessoas transformadas, eu não vou parar. Enquanto eu não ver pessoas quebrantadas, eu não vou parar. Por isso que toda oportunidade para mim é a única. Eu vivo um dia como se fosse o último dia da minha vida, intensamente. Minha mulher prova disso. Intensamente. Porque eu só tenho hoje. Amanhã não é certeza. O passado não dá para voltar mais. É hoje. Cristo